Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Flash em Frente. Esse é um encadernado que foi lançado ali no finalzinho de 2020, dezembro de 2020, e que reúne a minissérie Flash Forward de 1 a 6. Ela está na íntegra aqui, né? Trechos de aí Flash 750 e de Generation Zero God Among Us, né? É uma história que tem uma grande importância cronológica. Ela conversa com o Renascimento, né? Com o que causou o Renascimento, com o início do Renascimento. Conversa também com a saga Heróis em Crise, do Tom King, e com a futura saga Death Metal. O que nós temos aqui? O destino do Wally West, né? O Wally West é o Flash que foi apagado nos Novos 52, né? Na verdade, cara, a saga do Wally é o seguinte, né? Na Crise das Terras, o Flash original morre, o Barry Allen, o Wally assume o manto. E ele acaba se tornando o Flash, né? Bom, anos depois a DC, ela não quer que o personagem, o Flash, seja um personagem de legado, né? Ele é alguém que assumiu o manto do outro Flash. Então traz o Barry Allen de volta e nos Novos 52, né? Na verdade em Flashpoint, né? Ele é apagado, né? Ele não está nos Novos 52, ele não existe. Ele volta no começo do Renascimento, na fase do Renascimento. Ele é trazido de volta no Renascimento como um sinal do retorno da esperança, mas parece que a DC não sabia o que fazer com o personagem, né? Tanto que assim, ele apareceu aí na série dos Titãs, mas a DC não sabia muito bem o que fazer com ele. O retorno dele foi tão, o abraço dele no Barry, né, foi tão assim icônico, mas não sabia o que fazer depois disso. Tanto que desembocou em Heróis em Crise, né? Em Heróis em Crise, vou dar um spoiler aqui dessa história, né, para poder comentar Flash em Frente, vou dar um spoiler de Heróis em Crise. Estou pressupondo que o caminho até aqui. Bom, Heróis em Crise, ele é quase que vilanizado, né? Ele tá louco, né? Ele tem a lembrança, isso é muito cruel, né? Tem que lidar com a lembrança dos filhos dele, isso foi na mensal do Flash, né? Ele tinha 2 filhos na cronologia pré-952. Ele retorna, mas os filhos não retornam. Então, ele vive um luto por crianças que nunca existiram, mas com as quais se relacionou. Cara, olha que troço pesado, né? Que coisa forte. E além disso, ele acaba sendo responsável pela morte de um monte de heróis, inclusive de um dos seus melhores amigos, que é o Arqueiro Vermelho, o Ricardito, né? O Roy Harper lá, né? Enfim. E isso teve essa situação ali do Heróis em Crise. E essa história aqui, Flash em Frente, é a história que tem que lidar com essa bagunça toda do Wally. Ele que retorna como símbolo de esperança e é completamente massacrado, quase que vilanizado, né? Inclusive ele brinca, né? Alguém fala, você é um símbolo da esperança, é um sinal de esperança. Ele não aguenta mais as pessoas dizerem isso, né? A história brinca com isso. Um pouquinho de metalinguagem aí, né? Então, Flash em Frente tem que lidar com essa confusão toda, né? O roteiro é do Scott Lobdell. Deixa eu mostrar para vocês os desenhos, né? Os desenhos são de um cara chamado Brett Booth. E, cara, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um elogio nos desenhos, tá? Sei que tem gente que não curte, mas é um desenho que tem do Brett Booth, tem a composição de página que é muito noventista, sabe? Tem uma pegada bem anos 90, mas que eu acho que combina com o Flash, assim. Dá um caráter cinético às páginas, assim, e também combinou com o roteiro proposto, né? Para mim o desenho do Brett Booth ficou legal aqui, né? Bom, o Scott Lobdell é um roteirista que eu não curto, assim. Sempre falo, bom, vai ser o Scott Lobdell agora, eu já fico dou uma torcidinha de nariz. Eu particularmente não gosto tanto, mas eu sou daqueles que reconhece que ele está fazendo um trabalho legal com Capuz Vermelho. Estou bem atrasado com a história do Capuz Vermelho, mas acho que ele está fazendo um trabalho legal. Mas assim, né? Eu não acho que ele era o cara mais acertado para essa história aqui. É uma história que lida com um monte de meandros cronológicos, com o legado de um personagem, assim. E, bom, fiquei pensando, para quem eu daria o roteiro disso aqui? Talvez pro próprio Mark Waid, que é quem consolidou o Wally West. Falei, cara, o que o Waid faria, né? O personagem dele, não o personagem dele, ele não criou o personagem, mas ele consolidou o personagem como Flash. Talvez ele, tivesse um carinho para pensar uma história. Ou se fosse uma coisa mais sci-fi pesada, talvez um Warren Ellis, alguém assim. Mas uma coisa que não dá pra assim, não reconhecer é que o Scott Lobdell se esforçou aqui também, gente. Ele se esforçou para lidar com a situação. Um gibi, com certeza, é uma encomenda editorial, né? E ele fez o melhor possível dentro claro, né, dos limites dele com a situação que lhe foi dada. Então o que sai no final? Sai um gibi moleque, cheio de clichês, assim, cheio de clichês mesmo, assim, né?
vou dar uma sinopse, né? O Wally, ele é convocado por uma entidade que monitora o espaço entre os universos, né? Que monitora o multiverso, aí, esse espaço entre os universos. E ele é convocado para salvar esse multiverso, assim, né? Então, o que está acontecendo? Tem um multiverso de trevas, né? Que é uma espécie de dimensão de universos que surgem e que acabam, né, ao mesmo tempo. E o multiverso. Esse multiverso de trevas, onde o mal está lá, né, ele começa a vazar, a ideia é essa mesmo, ele começa a vazar para o próprio multiverso. Essa é a ideia. Então, o Flash vai... O Wally West, né, vai de universo em universo tirando essas coisas, esse mal, essa substância, essas trevas que estão vazando. Né? E como é que ele faz isso? Apontando uma espécie de lanterna, né, um item que ele ganhou com aquela luz. É isso, né, gente? É clichê. Eu acho que do jeito que eu tô falando tá pior do que tá no quadrinho, tá? Acho que tá pior do que tá no quadrinho. Mas, assim, é isso. Vai de universo em universo, bom, tentando dar um jeito nisso até que chega lá o ápice, né? A situação, resolver a situação de vez. Cara, tem seus momentos massa velhos, tá? E aí, que momentos massa velhos? Deixa eu ver se eu pego um aqui. Tem, por exemplo, o Wally contra os Vingadores. O Wally West contra os personagens que são os Vingadores. Porque dentro do multiverso DC há uma Terra que tem versões dos personagens do Marvel, né? Que seriam aí os Retaliadores, são os Vingadores. Há também versões que são meio X-Men. Então tem o Wally contra eles, né? Também tem o Wally contra uma Liga da Justiça vampirizada. Tem tudo isso, meio que massa velho, assim, né? E assim, vou falar aqui algo do fim, não acho que é um spoiler esperado, né? Não tem coisa da trama, né? Ao fim, o Wally se sacrifica e ele passa por uma transformação. A transformação que foi muito vinculada na internet, se torna praticamente uma entidade, assim, embora eu não vou definir o que, né? Bom, ou seja, quando eu terminei isso aqui, eu pensei, mais uma vez, me pareceu que a DC não sabia o que fazer com o Wally West. Foi isso que me pareceu ao fim e ao cabo, sabe? Mas assim, antes de encerrar, tem que dizer duas coisas, né? Primeiro, e eu acho que eu não seria honesto se eu não dissesse isso, porque são de bicheiros de problemas, então seria muito fácil eu só ficar marretando isso aqui, porque realmente é um monte de problemas, alguns deles eu mencionei, mas eu tenho que reconhecer que esse aqui é um gibi que o Alessandro lá de 13, 14 anos ia se amarrar em ler, minha gente. Eu vou dizer por quê, né? Bom, imagina, Flash contra os Vingadores. Caraca, esse é o Ciclope, eu ia achar. Não é nada desenvolvido, né? O Flash contra a Liga Vampirizada. Eu tenho que reconhecer, né? Eu como moleque ia curtir isso, né? É uma história de super-heróis clichêsaça, assim, cheia de ação, né? E massaveísmo, vamos chamar essas coisas assim, né? E tem certo teor sentimental, meio maniqueísta aqui, também tinha do multiverso. O Alessandro moleque gostava disso, né? E eu tendo a ouvir esse moleque, né? Então lendo, esse moleque ecoava um pouquinho dentro de mim. Eu percebi um montão de problema, mas esse moleque ecoava, assim, né? Mas além disso, tem uma coisa que eu tenho que reconhecer que eu gostei, né? Assim, né? E gostei no conteúdo mesmo, assim, né? Embora podia ter ficado bem melhor, né? E aí é um spoiler, né? Um spoiler agora. Quiser não ver e voltar depois, né? É o seguinte, né? A volta dos filhos do Wally, né? Os filhos do Wally, o filho e a filha, eles são reintroduzidos na cronologia. Cara, eu fiquei pensando assim, o Wally os resgatou da não existência, sabe? Isso que eu fiquei pensando. O Wally West, ele salvou os próprios filhos que o universo fez deixar de existir, né? Que a situação... Cara, isso eu achei muito legal. Achei até bem, assim, emotivo. Talvez por ser pai, né? Isso eu tenho que reconhecer que é uma coisa que eu gostei. Embora, assim, aí a transformação do Wally em entidade, eu falei, cara, aqui, beleza, dava o final feliz pro Wally agora. Dava o final. Mesmo que ele ficasse sem poderes, ele ficava com a família e os 2 filhos. Todo mundo sem poderes. Aposentava o personagem, tornava ele coadjuvante das histórias do Barry. Cara, era uma coisa mais legal, assim, né? Ou então, ele continuava por a força de aceleração. Assim, era um Flash aí com família. Eu acho que dava pra ser também, né? Da maneira que foi, eu acho que, assim, criaram uma outra coisa, assim, a partir do personagem. Sei que cronologia tem disso, mas eu acho que perderam uma oportunidade, assim, né? Claro que tudo isso que eu falei
merecia assim ser trabalhado de maneira melhor, mesmo que já teve, né? Os filhos dele voltando, o impacto psicológico disso, tudo é mostrado muito correndo, não é bem desenvolvido na dinâmica pai e filho, assim, não tem nada disso, né? Mas conceitualmente eu tenho que reconhecer que esse aspecto, embora eu quisesse, acho que seria melhor com esse fechamento, eu gostei, assim, né? Tipo, mexeu aqui com o pai Alessandro, mas o gibi lotado de problemas, como eu disse, clichêzaço, mas também tenho que reconhecer que o moleque Alessandro gostaria. Então eu fico pensando, né? Talvez realmente não seja o público, né? Mas eu fico pensando também se não é o moleque vai começar a ler tipo, um monte de referência cronológica, talvez pode ter problema, né? Não sei. O moleque Alessandro, que já lia gibis, gostaria. Não sei se eu gostaria de ter sido esse meu primeiro gibi. Mas aí, bom, tô pensando alto, né? É isso, minha gente. Gostou do vídeo? Curte, comenta, mesmo se não gostou, comenta também, bota nos comentários, compartilha, né? Lembrar do link da Amazon, está na descrição do vídeo, está no primeiro comentário. Caso você vá fazer uma compra nessa loja, se você usar esse link, você ajuda demais o canal. Vou deixar o link geral e de flash em frente, não lembro se está na Amazon, mas se estiver lá, o link vai estar aqui também, né? É isso, minha gente. Para então, abração, até o próximo vídeo.